Bom, qual que é o tema de hoje? Houve aí uma mudança de tema, né? A gente estava falando nas outras aulas sobre quando eu for erguido às alturas. Mas esse tema que a gente vai falar hoje já tinha passado pela minha mente alguns dias atrás, e aí eu fiquei na dúvida se eu trocava ou não de tema, e ontem, conversando com a Carla, né, irmã do Sandro, falando sobre, né, os projetos e comentando com ela sobre as aulas, falei desse tema específico, que era o da arte de curar pelo espírito, né? E ela falou, não, o Sandro tem uma aula só sobre esse tema, né? Eu falei, poxa, pois é, e eu acabei esquecendo, né, que ele já tinha falado sobre esse tema. Mas não foi essa a principal decisão de mudar de tema, é porque realmente houve um chamado para esse título em específico, porque ele nos remete totalmente à não dualidade, e não só isso, ele tem uma profundidade, né, assim, nas entrelinhas, que nos faz questionar algumas percepções do Joel, né? Como é que Joel me fala que eu nunca nasci, nunca morri, né? Nunca nasci, nunca morrerei, né? Então, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui a mais, então vamos falar desse título, ele é curto, não sei se vai ser só hoje ou se tem mais uma outra aula, mas isso não importa. O que importa é que eu já fiz uma análise aqui hoje e ele é muito, muito interessante. Então, vamos lá para o título. A natureza universal e impessoal da atividade de Deus. O que significa essa natureza universal, né? Nós estamos falando de um universo. Que universo é esse? É um universo dual, é o universo da mente humana, né? Não é o universo de Deus, é a natureza universal. Mas para que essa natureza ocorra, eu estou falando de alguma coisa que está por trás dessa natureza. O que está por trás dessa natureza universal? A substância que anima isso aqui, né? Se nós pegarmos aqui alguns conhecimentos não duais do Oriente, este mundo não foi criado por Deus, não tem nada de criação dele aqui. A criação aqui é a criação não, o feito, né? Porque criação a gente já falou sobre isso lá atrás. A criação só pode vir de Deus. O ego faz e Deus cria, né? A presença, o Espírito Santo cria e o ego faz. Então isso aqui foi feito pela mente humana. E vocês vão comprovar isso nas obras do Joel, principalmente nesse livro aqui, Além das Palavras. Lá no início ele já fala. Se tem morte, se tem violência, se tem tudo aquilo que é distorcido de Deus, não pode haver Deus dentro desse campo. As pessoas ficam misturando e tentando justificar os erros, né? Os erros dessa mente humana. Então, o que sustenta esse universo? A substância, que tudo anima. Aí nós estamos falando da mecânica quântica, estamos falando do colapsar de ondas, que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, porque tem átomo. Se nós tirarmos essa substância desse universo, ele desaparece. Por isso que a regressão nossa do retorno à casa do Pai não é um lugar físico, é um lugar de consciência, né? É um lugar aqui de espírito, de dentro. Então, eu saio dessa dualidade, eu saio desses pares de opostos, dessa ilusão humana e vou para a realidade, porque isso aqui é irreal, tá? E aí ele complementa, estamos falando só do título, e aí vai. E impessoal da atividade de Deus. O que ele quer dizer com impessoal? Ele anima e ativa tudo. Ele não faz separação, ele não faz distinção. Então, ele é impessoal, ele não tem julgamento da onde ele vai atuar ou não, porque ele é, né? Deus é tudo. É o amor, é a beleza, é a benevolência, é a paz. Deus é. Tá? Então, ele é impessoal. Nós que damos pessoalidade
a Deus neste lugar aqui, neste universo natural, que é o universo humano. Tá? Olha só que só no título a gente já consegue trazer aí uma profundidade. Então, vamos lá para o primeiro parágrafo. Você vê porque a experiência, veja, experiência de Deus só pode vir quando você relaxou seus esforços pessoais. Tiro todo aquele conceito, né, de que eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, eu tenho que provocar alguma coisa, né, para que Deus se manifeste. Então, é uma experiência de Deus. Quem é que está experimentando isso aqui? É o personagem, né? Deus, através do personagem, está na experiência. Então, eu tiro essa crença de esforço pessoal. Quando você aquietou sua mente, quando você chegou à conclusão de que não há nada pessoal sobre a atividade de Deus, no sentido que Deus não faria mais para mim do que ele faria por você, o que ele quer dizer aqui? Né? Quando a gente deixa de controlar, eu deixo de querer obter resultados, né? A crença do esforço de novo, né? De que me levará a experimentar o vislumbre da presença. É a comunhão com Deus, né? Deixo de ser quem eu sou, no sentido pessoal desse eu, né? Que é o eu minúsculo que Joel fala, para ir para o eu sou, né? E passo a aceitar a onisciência, que sou. Porque é só o que eu sou. Eu não sou esse personagem que está aqui. Joel, ele no livro dele, ele não cita muito ego, ele não fala nesses conceitos, né, que a gente tem de psicanálise, de Jung, ego e sombra. Mas isso fica intrínseco nas entrelinhas das obras dele. Eu aceito a onisciência que sou. Né? Não é mais sobre mim. Olha só que interessante. É sobre ele. É sobre a presença que está em mim. Né? É aquele que habita em mim. Aí eu vou para uma quietude, vou para um silêncio da mente, porque aí tem que ter ausência de julgamento, tem que ter ausência de controle, né? Eu vou para essa quietude interna, sem conflito na mente, sem esperar resultado, apenas descanso. Que era o que o Joel fazia. Joel trabalhava nas orações e nas curas, através do que? Da receptividade. Então, ele deixava a onisciência operar através dele, né? Era como se fosse uma oração, que é o respiro, né, da presença, e ali se desdobrava a consciência. É exatamente o que está escrito aqui. Escrevi mais algumas coisas aqui. O abandono da crença de que Deus age mais na vida daquele que se esforça mais. Então, olha só, ainda tem assim um paradigma, né, a ser quebrado, que aquele que tem mais esforço, aquele que tem mais dedicação, isso no campo da pessoalidade, não no campo do impessoal, ele pode receber mais a presença, pode ser mais beneficiado, ele pode ter o vislumbre ali da experiência de Deus, porque ele se esforçou para isso. Não tem nada a ver com esforço, tem a ver com receptividade, tem a ver com sinceridade na comunhão de Deus internamente. E essa questão de fazer mais pelo outro, já estou na separação. Eu já classifiquei que o meu irmão, ele está separado de mim. Né? Ou eu estou recebendo mais, porque eu estou me esforçando mais, já que você não está se esforçando, você não vai receber. Deus ele é onipresente. O meu irmão tem o Cristo interno. Ele pode não estar ciente disso, por isso que nós estendemos a mente do Espírito Santo, o que Joel faz na arte de curar pelo Espírito, que eu estendo a minha mente para o meu irmão, para que seja corrigido na mente dele essa percepção equivocada de separação. Não há separação, nunca houve separação. Né? Então, dentro da receptividade para a verdade, ocorre a experiência. E eu, conversando com a Carla ontem sobre algumas
percepções equivocadas de alunos, que nessa passagem do professor causou uma certa sensação de abandono, né? E é óbvio que isso mexeu lá dentro, né, com a questão de estar sendo suprido, que não tem mais alguém para dar um direcionamento, né? E aí ela falou, Van, às vezes a gente, não é que a pessoa ela não entende, ela não teve a experiência, então ela não consegue interpretar, e é exatamente isso. Quem passa pelas experiências, quando começa com Joel, em termos de catarse, projeção de sombra, e começa a ter, digamos assim, a explicação disso internamente, ela está experimentando, então ela consegue dar um retorno, ela consegue dar uma explicação, porque ela experimentou aquilo. Então, por isso que ele fala aqui da experiência, né? Eu relaxei, eu não controlei mais, eu apenas permiti que ela fosse manifestada, tá? Então, esse trecho aqui é justamente isso. Eu aquieto e permito que ele se expresse. E aí vem a experiência. Aí nós vamos para outra parte. Nunca acredite que Deus fez mais por Jesus Cristo do que ele faria por você ou por mim. Não existe tal Deus. Novamente, é a pessoalidade. Eu estou personalizando Deus. Cada pessoa tem um Deus diferente do meu, que faz mais ou menos, que ativa um de uma forma, ativa o outro de outra forma. Não, é o mesmo Deus. Né? É o falso conceito, é a ideia no falso conceito de que estamos aonde? Praticando a separação. Porque aqui, Jesus Cristo é uma consciência, né? O Cristo que habita em mim habita no outro também. Então, essa consciência de Cristo, né? Tanto que tem no capítulo lá, quando eu for erguido às alturas, eu sou erguido através de quem? Da consciência crística que há em mim, mas que há no outro também. Então, esse símbolo Jesus aqui, na verdade, ele tinha uma receptividade muito maior do que a gente. Ele já veio muito mais preparado. Ele teve seus desafios? Teve. Né? A gente estava conversando ontem sobre isso. A gente não tem a história real, né, explicadinha, mas nós suspeitamos que ele teve que lidar com o ego. E isso tem a ver com os 40 dias no deserto. Ali não é um demônio. Ali é o conflito dele com este mundo. Tanto é que ele fala, eu venci o mundo, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem que ele está vencendo? A dualidade. Ele está vencendo as questões egóicas, as questões do pares de opostos. É nesse lugar que ele está se referindo. Então, ele entendeu como é que isso aqui funciona e soube fazer a transição desse personagem do eu para a presença. Né? Mas isso não significaria que ele é o único a receber as bênçãos. E foi feito mais por ele porque ele era especial e diferente. Não, ele tinha uma receptividade. Né? Deus não é um super-homem que sai por aí dizendo: farei isso por você aqui, mas não farei isso por você lá. Ou farei isso por meu bom povo hebreu, mas não farei isso por você, povo cristão. Isso não é um absurdo? Deus deve ser entendido como ser universal. Não há exceções nas leis de Deus. Gente, aqui tem um conceito muito interessante nesse personagem que Joel traz aqui, que é o super-homem, né? Isso deu uma caída de ficha hoje e foi sensacional. O que é o super-homem? Aqui, o que o Joel quer dizer com super-homem? É o homem natural com poderes. Só que se você pegar a figura do super-homem nos filmes, ele tem uma fraqueza. Primeiro que é a criptonita. Então, ele tem o quê? Ele tem algo que o deixa vulnerável, que vem dessa ilusão aqui, desse mundo ilusório. Mas mais do que isso, o que o super-homem faz? Ele luta do bem contra o mal. Então, ele tem pares opostos. E ele está sempre do lado do bem, ok?
Mas ele tem a crença nos dois poderes. Então, logo ele tem o quê? Ego. Então, ele está ainda acreditando no mal, porque ele precisa combater. E vamos mais além, né? Ele vai salvar sempre quem? Quem fez o mal. Ele vai atrás dos inimigos. Então, ele nem ora pelos inimigos, né? Ele tem essa crença muito forte nele. Então, é um ser, é um símbolo, uma figura que vem para combater o mal, salvar os oprimidos, mas está no ego, ele está acreditando ainda em dois poderes. É o homem natural. E é exatamente isso que Joel fala aqui, que Deus não é isso. Né? Você dizer que ele é um super Deus, não existe super Deus, ele é Deus, Deus é. Né? Então, continuar aqui. Combatendo o bem contra o mal, e ele tem aquela fraqueza que é a criptonita, que a gente pode levar para referência aqui das leis que regem este lugar. Né? Então, eu tenho as leis do karma, eu tenho as leis da autopreservação, as leis da hereditariedade, tenho a lei do dinheiro, a lei da saúde, e tudo isso, se eu estiver nesses pares de opostos, eu vou estar sendo vulnerável a essas leis, porque eu não estou pela graça, né? Eu estou botando poder em algo que não existe. Então, ele deixa aqui claro que a ação de Deus está ligada ao quanto um filho está para o seu reconhecimento. Né? O reconhecimento que ele é o único que existe. E tudo anima. Que aqui ele fala. Né? Ser universal. Não é que ele é deste universo, mas é que ele permeia todo o universo que existe. Tudo que está dentro dessa configuração é animado por ele. Porque se ele abandona, né, totalmente, isso aqui perde a sua, digamos assim, o seu poder, né? Isso aqui desaparece. E ele fala, não há exceções nas leis de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele não tem diferença, não faz diferenciação entre os filhos, né? Então, porque esse filho, ele está ainda, entre aspas, em pecado, porque o pecado nada mais é do que a gente acreditar nisso aqui e ficar projetando sofrimento, né, através das sombras e do ego e acreditando cada vez mais nisso. Mas essa lei de Deus, ela não exclui ninguém. Não seria nem até Deus se fizesse isso, né? A gente estaria aí já botando em dúvida, né, o amor e a filiação e até assim, o que ele permeia, né? Então, essas leis, elas habitam em todos, não tem diferenciação de pessoa e nem aonde essa pessoa está, em que lugar que ela está. Quando eu falo lugar, não é lugar físico, tá? Eu estou falando assim de um lugar de consciência. Mesmo que essas pessoas estejam equivocadas, elas ainda estão para as leis. Basta ter o reconhecimento. Então, houve o reconhecimento, houve ali a receptividade, e aí você é erguido às alturas. E aí o Sandro fala num trecho de uma aula dele, que é dos anos do gafanhoto, né? Acho que cabe muito bem aqui essas leis. Quando tem um reconhecimento e você aceita a filiação na mente, porque é na mente que você aceita, depois você passa com um sentimento, todos esses anos que nós perdemos, que nós tivemos perdas financeiras, de saúde, tivemos muitos conflitos internos ou externos, né? Esses anos, eles são restaurados, você começa a entrar num fluxo de harmonia e começa a receber aos poucos, de acordo com o nível de consciência que você se encontra. Então, há uma harmonia que vai acontecendo naturalmente na vida. Então, se essas leis, né, não têm exceção, ela vai agir dessa forma. Se ela tivesse exceção, ela diria, já que você esteve em pecado durante, né, tanto tempo, você não vai ser afortunado. Não existe isso. Deus é, né? E nós temos que aceitar a filiação na mente, temos que corrigir isso na mente, essa questão da separação. Não faz diferença para Deus se uma pessoa é branca ou negra, judia ou pagã, presa ou livre, santa ou pecadora, não faz diferença alguma.
E por que que não faz diferença? Porque ele habita em tudo, nós já falamos aqui no outro parágrafo, né? Ele é a natureza do universo, o que tudo anima. Essas classificações são do homem natural, né? Que ainda olha para as aparências, ele não consegue ainda, né, olhar além das aparências e ver que aquela imagem, atrás daquela imagem, existe a presença, existe o Espírito Santo, existe ali o todo, né? A centelha, o Cristo manifestado ali, né? O personagem que vive aqui na individualidade. Por isso que nós saímos da individualidade e vamos para a individuação, que aí eu passo a fazer parte de tudo, né? Eu estou em comunhão completa com tudo e com todos, porque é de Deus para Deus. Nós nunca estamos nos relacionando com uma pessoa. Não é isso. Joel fala isso claramente nas obras. Eu não estou lidando com uma pessoa. Eu estou lidando com Deus através dessa imagem, né? Mas quando eu faço a individuação, eu sinto isso. Eu percebo que não há nada separado. E logo, né, eu mereço todo o amor, né, toda a benevolência, todas as bênçãos e graças que tem para mim, que já é meu, né? Deixe o pecador abrir sua consciência, e Deus virá a ele com a mesma rapidez que chegaria a um santo. Gente, de novo, né? Olha aqui, o pecador e o santo, a classificação de separação, né, de pares e opostos, que o pecador aqui não é necessariamente esse pecador da Bíblia, né, de religião, é aquilo que nós falamos, que é a pessoa que ainda não reconheceu na sua consciência toda a presença ali, o todo, a consciência crística que ela tem, né, que ela é uma com o Pai. Então, esse pecador é aquele que está manifestando em sombra ainda, que está ainda acreditando nesse mundo aqui dual e está por essas leis. Então, é a mesma coisa que alguém ora, né, tem ali, tem até a consciência de Deus, mas quando vai para o mundo, vai com ataque. O que seria isso? Na mente com ataque. O mundo me ataca, então eu preciso me proteger. Isso é a lei da autopreservação. Então, a pessoa olha para um irmão e no seu íntimo, ela projeta ali que ele pode ser, por exemplo, um assassino, uma pessoa que vai roubá-la. Se isso está na minha mente, eu não estou na mente certa, eu não estou na mente de Deus. Porque se eu estou com Deus, eu estou em solo sagrado, né? Então, esse ainda é o pecador. É aquele que está ainda fazendo a separação na mente e acreditando nesse mundo aqui. E aí, quando eu vou, né, para o mundo, assim, eu vou interagir, eu vou fazer as coisas do dia a dia, se eu não estiver muito claro na mente que só existe um único poder, eu começo a projetar. Então, esse é o pecador. Então, aqui ele fala que a mesma rapidez que eu chego em um no outro, isso vai do quê? Vai do quanto eu tenho receptividade. Vai do quanto que eu estou aberto para receber ali a experiência. Então, é exatamente isso aqui que eu fiz a anotação. E ele está também pelas leis do karma, que é isso que eu falei, né? Eu projeto, tenho a crença, né, do sofrimento, que eu morro, que não há morte, Deus é atemporal, né? Não há morte, o que se vai é o corpo físico, que a consciência é uma só, né? Eu tenho as crenças do sofrer para ganhar os céus, né? Aquele que passou em anos em desarmonia, passou anos em conflitos internos e externos, né? Em frustrações, acreditando na doença, né? Em desamor. Veja, uma coisa é você ter o bom senso de você se cuidar, né? Porque tem que ter discernimento espiritual. Joel fala isso nos livros dele, né? Nós não vamos entrar aqui na metafísica, né? De não ter os cuidados básicos e a gente acreditar que depois não vai ter a metafísica. Não é isso. Nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda. Então, quando eu tenho o reconhecimento daquele que habita com sinceridade, né? Eu sou sincero naquele reconhecimento, isso precisa estar na consciência, não pode ser
só verbal, precisa ser um sentir, né? Por isso que a gente conversa muito aqui, inclusive até com a Carla, que a grande dificuldade é o sentir, né? Eu não consigo sentir ainda que isso é verdadeiro, então eu ainda fico na mente, eu fico ainda aqui processando, não, Deus é tudo, habita em tudo, o dia vai sendo desdobrado através dele, mas é como se você repousasse na alma, naquela sensação de que não tem dúvida, você vive aquilo durante o dia. E essa sensação, o Joel tenta falar no Quando Eu For Erguido às Alturas, né, que é aquela sensação do Natal, quando você é presenteado e dá aquela sensação da certeza, né? Então, é a mesma coisa, né? Se eu não tenho uma sinceridade, um reconhecimento interno de que aquele que me habita, eu vou ficar só no plano mental. Isso não vai ser manifestado, não vai para o campo manifesto, né? Aí eu vou continuar em algum momento ainda projetando. As sombras, elas vão continuar acontecendo. A diferença maior com o tempo é quando você consegue perceber essas manifestações. Então, quando você projetou, você ainda passou pensamentos, mas você conseguiu identificar, já é um bom avanço, porque aí você começa a voltar para dentro e pedir correção e você vai restaurando isso. Então, esse trecho também tem a ver com aquele dos anos do gafanhoto, onde eles são todos restaurados, quando você abre a mente para a receptividade e você aceita a criação. Bom, tem mais aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, que aí a gente já termina. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, porque o Zoom já me deu aqui o parecer, né, que é só 30 minutos, 35 minutos, a gente já está aqui quase em 30. Então, é isso, gente. É um título muito, muito legal. Esse livro ele é maravilhoso, do Joel. É o Além das Palavras, né? E a minha ideia é fazer uma aula mesmo deste livro, mas tem que ser no Telegram. Tá? Depois eu vou passar lá no WhatsApp qual é a proposta que eu recebi hoje, né? É uma inspiração hoje para a gente começar a fazer, né? Esse trabalho assim sério. E isso depois vai ficar na plataforma gravada lá no Hotmart. Mas eu vou deixar tudo anotadinho lá no WhatsApp para vocês, né, ver se tem interesse. Não vou cobrar, isso vai ser gratuito também, mas aí pelo menos a gente vai estudar um livro do começo ao fim, tá? Esse daqui não tem ninguém não tem ninguém fazendo. O Sandro não fez esse livro, ele pegou os principais, né? Que foi a arte, foi Praticando a Presença e o Caminho. E pegou alguns trechos de algumas outras obras. Mas esse aqui, ele é muito interessante porque ele traz a não dualidade muito mais presente do que as outras obras, assim, pelo menos é a minha percepção, né? Que é justamente esse trecho aqui que eu estou falando, que ele fala e ninguém consegue explicar, né? Eu nunca nasci e nunca morrerei. Por que nunca nasceu? Como assim nunca nasceu? Olha aí, né? Porque tem outros paralelos ali, que vão além do que as pessoas, né, estavam acostumadas a saber. Então, gente, é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser mandar aqui no bate-papo, né? O Reginaldo, boa noite, você chegou um pouquinho depois, né? Mas vai ficar gravado. Aí vocês revêem essa aula, porque ela é muito, muito legal, esse trecho, né? Bom, gente, não vai dar tempo de dar mais continuidade. Então, a gente marca para a próxima semana, terminar esse título e a gente vê aqui para a gente começar o livro de verdade, tá bom? Vou encerrar por aqui. Desejo boa noite para vocês. Obrigada por vocês terem vindo. Gratidão, boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Até a próxima semana.